Quando tudo parece fechado, quando não existe estrada à frente e o vento sopra contra, podemos ainda ver um caminho se abrindo. Não por nossa força, mas pela presença de Deus que age em nosso meio. Se o seu coração está cansado, se você anda sem fôlego, fica comigo agora. Esta oração a São Miguel Arcanjo é para pedir renovação e paz interior. Sou seu irmão em fé. E quero começar dizendo o que vamos fazer juntos. Vamos recordar uma passagem que nos dá coragem. Vamos trazer a nossa necessidade diante de Deus por meio da intercessão de São Miguel. E vamos pedir, firmes e humildes, por novo ânimo para a mente, para o corpo e para o espírito. Antes de seguirmos, se você sentir no coração que precisa de oração, escreva agora nos comentários o seu pedido. Deixe uma palavra curta e, se puder, curta este vídeo. Assim construiremos uma corrente de fé e cuidado uns pelos outros. Lembre-se da história do povo de Israel à beira do Mar Vermelho. Eles saíram do Egito com pressa, com esperança ferida e com medo também. Tinham fugido das mãos de quem os oprimia, mas foram encurralados. O mar à frente, o exército atrás. Imagine o desespero. Famílias, crianças, idosos, o cheiro das tendas, as pegadas na areia que pareciam sem saída. Moisés, que tinha ouvido a voz de Deus, ergueu a mão e o Senhor abriu um caminho. Não foi por estratégia humana. Não foi por competência militar. Foi a intervenção de Deus. O mar se abriu. O povo atravessou em segurança. Quando o último pisou na areia oposta, a água se fechou novamente sobre aqueles que perseguiam. Esta história não é apenas algo bonito do passado. É imagem viva para nós hoje. Quantos de nós nos sentimos encurralados? Perante um diagnóstico que assusta, diante de uma conta que não fecha, no silêncio depois de uma decepção, no esgotamento das forças. Às vezes a vida nos coloca com o mar à frente e o medo atrás. E é justamente aí, nesses lugares estreitos, que Deus pode agir. Muitas vezes através de meios que não esperamos, e às vezes através de intercessores que Ele envia para nos socorrer. Se você se reconhece nessa história, saiba que não está sozinho. Não devemos esperar soluções mágicas. Devemos esperar o Senhor, confiar na sua ação e buscar coragem para dar o próximo passo de fé. E hoje, como parte desse clamor, vamos pedir a São Miguel Arcanjo que coloque diante de Deus nossas súplicas, que nos proteja e que nos fortaleça para atravessar o que nos prende. São Miguel, Príncipe das milícias celestes, venho a ti em nome de todos aqui reunidos para pedir tua intercessão. Sabemos que tu não és Deus, mas mensageiro e guerreiro que serve ao Senhor. Intercede por nós, defende-nos no conflito espiritual e apresenta diante do Altíssimo os pedidos que carregamos neste momento. Que tuas asas sejam um sinal de proteção, que tua presença nos lembre que não estamos sozinhos nas batalhas. Senhor Deus, pela intercessão de São Miguel, suplicamos por renovação da mente. Quantas vezes nossas cabeças se enchem de pensamentos insistentes, de dúvidas que corroem, de memórias que paralisam. Pedimos, traz ao nosso pensamento a paz que excede todo entendimento. Liberta-nos dos pensamentos intrusivos que roubam a alegria e turvam a esperança. Dá-nos clareza para ver o caminho que tens diante de nós, para distinguir entre medo e intuição, entre ansiedade e chamado. Dá-nos uma mente renovada, capaz de pensar em esperança, capaz de planejar com sabedoria, capaz de lembrar das promessas do Senhor mesmo quando os sinais exteriores apontam para o contrário. São Miguel, olha para aqueles cujas noites são longas por causa da preocupação. Intercede junto ao Senhor, para que a luz do entendimento que vem de Deus ilumine seus pensamentos. Corta, com tua espada simbólica, as cadeias da aflição mental. Pede ao Senhor que os pensamentos que trazem derrota sejam substituídos por imagens de vida e confiança. Pedimos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, alcance nossos pensamentos como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não prometemos uma mente sem dor, mas pedimos e cremos que o Senhor pode semear tranquilidade onde hoje há conflito.
Pedimos também, por meio de tua intercessão, força para o corpo. Muitos entre nós lidam com fadiga crônica, com dores que insistem, com dias em que o corpo não acompanha a vontade. Senhor, pedimos por sustento físico, por energia para cumprir as tarefas do dia, por repouso reparador, por recuperação nas pequenas e grandes enfermidades que limitam. Não falamos em promessas que não te pertencem, mas pedimos a graça do alívio, do cuidado e da paciência para aceitar o tempo de restauração que vem de ti. São Miguel, intercede por aqueles que trabalham com dor no corpo e esperam pela restauração. Leva ao Senhor o clamor dos que cuidam de pessoas doentes, dos que se sacrificam dia após dia e parecem não ver o fruto de seus esforços. Pedimos que o Senhor os envolva com força renovadora, que lhes dê mãos firmes, ombros resistentes e o descanso saudável que o corpo precisa. E para os que ainda lutam com limitações, suplicamos que tu, São Miguel, ores para que a presença de Deus lhes conceda propósito e significado, mesmo quando o ritmo do corpo diminui. Enquanto pedimos por mente e corpo, reconhecemos que a verdadeira mudança é integral. A renovação que buscamos precisa tocar o espírito, porque é no espírito que floresce a fé que sustenta o resto. Muitos entre nós carregam feridas do passado, decepções que criaram cicatrizes, perdas que pareceram arrancar pedaços do nosso coração. Senhor, pela intercessão de São Miguel, queremos pedir renovação do espírito. Restaura a esperança, reacende a chama da fé, dá-nos coragem para recomeçar. São Miguel, olha para os corações fatigados. Ajuda-nos a encontrar novamente o gosto pela oração, a confiança na palavra, a capacidade de esperar com serenidade. Intercede para que o Espírito Santo sopre sobre nós novo fôlego, nova força, novo ânimo. Que a fé volte a ser caminho e não apenas lembrança. Que a esperança volte a pulsar dentro do peito e não seja apenas uma frase repetida. Muitas vezes, a renovação começa com o simples ato de dizer: hoje eu confio. Peça a Deus que nos dê essa coragem de dizer e de viver. Pergunto a você, em que área você sente mais necessidade de renovação? É na cabeça que não se aquieta? No corpo que cede? No espírito que reclama de tanto pesar? Escreva isso agora nos comentários, com brevidade e verdade. Assim vamos colocar seus pedidos diante do Senhor. Quando você compartilha, a comunidade se torna uma rede de oração. Quando você confessa, o peso diminui. Há também uma dimensão de coragem que precisamos pedir, a coragem para recomeçar. Há hábitos que prendem, relações que ferem, rotinas que nos desgastam. Não é fácil romper com o que é confortável, mesmo se aquilo nos destrói aos poucos. Senhor, dá-nos discernimento para perceber o que precisa ser deixado para trás e dá-nos coragem para caminhar rumo ao novo. São Miguel, intercede por esse desprendimento saudável. Que tua presença nos lembre que, mesmo quando as portas se fecham, o Senhor pode abrir um caminho onde tudo parecia estagnar. Muitos entre nós têm medo de tomar decisões porque temem errar. Pedimos então por paciência e discernimento. A paciência que não é passiva resignação, mas espera ativa, firme, que se alia à sabedoria. O discernimento que diferencia o que vem de Deus do que é apenas impulso humano. São Miguel, suplicamos que tu nos ajudes a ouvir a voz de Deus no meio das opções conflitantes. Oferece aos nossos corações um senso de calma que nos permita escolher com fé, não por pressa. Enquanto falamos dessas coisas, quero trazer uma imagem que nos ancora: a espada. Não uma arma de violência, mas um símbolo espiritual. Em Efésios 6, a Escritura fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tua espada me defende. Repito, e peço que você deixe essa frase entrar no seu coração agora. Tua espada me defende. Não é a espada que nos livra por si só. É a palavra que corta as mentiras, que desfaz as trevas e que nos dá direção. São Miguel,
Tu que és símbolo de proteção, lembra-nos que a verdadeira defesa do crente está em se firmar na palavra do Senhor. Intercede para que esta palavra seja viva em nós, para que ela seja escudo nas nossas fraquezas. Vamos trazer à memória algumas imagens práticas. Quando a mente se agita, a espada da palavra corta o ciclo de ansiedade com promessas de paz. Quando o corpo se cansa, a lembrança das promessas de Deus dá força para suportar a jornada com dignidade. Quando o espírito se entristece, a palavra revive a esperança. Não queremos transformar frases em fórmulas mágicas, mas queremos que a palavra de Deus, lida e vivida, seja o alimento que renova. Agora, convido você a um momento de entrega mais profundo. Senhor Deus, por intermédio de São Miguel, colocamos diante de Ti os nomes que foram escritos nos comentários, as histórias talvez sussurradas, os pedidos que pesam no peito. Ainda que não possamos nomear tudo, Tu conheces cada detalhe. Pedimos por aqueles que enfrentam labirintos emocionais, por quem vive o luto, por quem sente o vazio e busca sentido, pelo desemprego que corrói a dignidade, por finanças que parecem sufocar a alegria, por relacionamentos que mais ferem do que acolhem. Pedimos misericórdia e orientação. São Miguel, toma estes pedidos como testemunho diante de Deus. Intercede por cada um com a autoridade que o Senhor te confiou. Pede proteção sobre famílias, sobre lares que precisam de reconciliação, sobre corações que precisam aprender a perdoar. Dá aos que oram por filhos inquietos a paciência para guiar com amor. Dá aos que cuidam de pais doentes a calma e os recursos que exigem disciplina. Que a intercessão angelical nos encoraje a permanecer na presença do Senhor, confiantes de que, além do que vemos, existe movimento divino. Não esquecemos também dos que lutam contra tentações que escravizam. Pedimos libertação não por nossas forças, mas pelo poder daquele que venceu. São Miguel, guerreiro fiel, roga ao Senhor que frature os grilhões da dependência, que ilumine as saídas das ciladas e que dê aos que lutam instrumentos de apoio e companheiros de jornada. Que a comunidade aqui presente seja mão estendida, que nossas palavras de encorajamento sejam semente de mudança. Repetimos o clamor por renovação, novo fôlego, nova força, novo ânimo. Não é apenas repetir palavras, é declarar nossa disposição de receber e cooperar com o mover de Deus. Pedimos graça para os passos pequenos, para levantar mais cedo e orar, para buscar ajuda quando a alma pede, para permitir que outros entrem com cuidado onde temos medo de mostrar fraqueza. E para que essa renovação seja sustentável, suplicamos também pelo dom da gratidão. Muitas vezes, quando estamos no vale, esquecemos das pequenas bênçãos, o pão que nos alimenta, a mão que nos ampara, o céu que ainda sopra vento de esperança. Senhor, ajuda-nos a cultivar o ato de agradecer mesmo em meio à dor. São Miguel, lembra-nos que a gratidão abre portas para a paz. Intercede para que, mesmo nas noites longas, possamos descobrir algo pelo qual louvar. Enquanto caminhamos neste momento de oração, quero convidar você a imaginar por um instante o povo de Israel pisando na areia seca do outro lado do mar. Sente o arrepio, a incredulidade transformada em louvor, o choro que se mistura com risos de alívio. É essa travessia que pedimos para nossas vidas, não necessariamente uma retirada completa das lutas, mas a experiência da passagem, sair do lugar de medo e entrar no lugar de confiança, onde se pode respirar de novo. Há pedidos que são urgentes e pedidos que têm o ritmo do tempo de Deus. Reconhecemos essa diferença e somos humildes. Não sabemos todas as respostas, mas sabemos a quem clamar. São Miguel intercede para que, no tempo certo de Deus, ocorram as aberturas necessárias. Pedimos discernimento para reconhecer quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Nos próximos minutos vamos aprofundar pedidos específicos que muitos de vocês deixaram nos comentários. Por relacionamentos, por paz no lar, por um recomeço profissional, por alívio na ansiedade.
Quero que você continue comigo, porque vamos agora entrar numa intercessão mais intensa. Uma a uma, área por área. E eu peço que, se você for tocado, repita mentalmente ou em voz baixa as mesmas palavras que eu estou dizendo. Ainda que não possamos orar em voz alta por todos aqui, saibam que o clamor do nosso coração é ouvido. São Miguel, pedimos agora que abraces mentalmente cada pessoa que sente a mente em turbulência. Acalma as tempestades internas, traz serenidade às decisões que precisam ser tomadas. Ajuda-os a se levantar cada manhã com um propósito renovado. Traz para aqueles que lutam com pensamentos que os diminuem a memória das promessas divinas, que são amados, que têm valor, que o Senhor não os abandonou. Para aqueles cujo corpo grita por descanso, pede ao Senhor que conceda meios de recuperação. Não prometemos curas instantâneas, mas pedimos a graça do cuidado adequado, da assistência profissional quando precisa, da presença de mãos que ajudem. Que o Senhor nos ensine a cuidar do templo que nos foi dado. E ao que toca o Espírito, São Miguel, intercede para que a chama da fé seja reacendida. Muitos de nós precisamos de sinais de esperança. Outros precisam apenas de um testemunho que acenda de novo a confiança. Que possamos reencontrar o gosto pela leitura da palavra, pela comunhão com irmãos, pela oração que transforma. Neste momento, ao pronunciar a frase de ancoragem que escolhemos juntos, convido você a tomá-la como um escudo. Tua espada me defende. Diga isso com fé, ainda que tua voz trema. Tua espada me defende. Não porque a espada é independente, mas porque é sinal do poder da palavra de Deus que nos protege. Que essa frase habite seu pensamento quando vier o medo e quando surgir a dúvida. Que ela seja lembrança de que não andamos sozinhos nas lutas espirituais. Enquanto proferimos estas palavras, senti como se uma corrente de oração estivesse se formando neste lugar. Uma corrente que liga céus e terra. E é nessa corrente que convido você a permanecer. Não para ser espectadores, mas para ser parte ativa desta intercessão comunitária. Escreva nos comentários. Se ainda não o fez, peça, confie e receba. Estamos entrando agora em um momento de oração mais específico, que tocará as profundezas do espírito e da alma. Vou começar a conduzir uma súplica voltada à esperança e ao recomeço, pedindo que o Senhor nos dê os passos e a confiança para avançar. Peço que você, em seu coração, repita: Senhor, renova-me. São Miguel, intercede por mim. Estamos lado a lado, prontos para atravessar o mar que nos aprisiona. Senhor, pela intercessão de teu anjo guerreiro, queremos pedir coragem. Coragem para abandonar hábitos que nos ferem. Coragem para reescrever histórias que hoje nos amarram. Coragem para aceitar a ajuda que vem de mãos humanas e divinas. Dá-nos discernimento para escolher caminhos que honrem a vida. São Miguel, acompanha-nos nas decisões difíceis. Dá-nos visão para ver a saída que Deus prepara, e força para dar o primeiro passo. Ao falar de recomeço, lembramos que muitas reinvenções nascem de pequenos atos de fé. Levantar-se mais cedo, dizer a verdade que dói, procurar quem pode ajudar. Pedimos suporte para esses passos singelos, porque sabemos que são eles que, somados, nos tiram do lugar. Intercede por nós para que não deixemos o medo nos paralisar. Ainda que nossos pedidos sejam numerosos, somos gratos pela possibilidade de trazê-los para o trono da graça. A gratidão não diminui a intensidade da nossa dor. Ela a coloca nas mãos de Deus, acrescentando confiança ao pedido. São Miguel, ensina-nos a combinar súplica com gratidão, para que a nossa oração seja inteira e verdadeira. Sinto que chegamos a um ponto importante desta oração. Já pedimos pela mente, pelo corpo, pelo espírito. Já evocamos a imagem do Mar Vermelho e pronunciamos nossa frase de ancoragem. Mas ainda há áreas profundas a percorrer. Paciência para os tempos de espera. Discernimento para saber quando agir. Intercessão coletiva por quem deixou pedidos nos comentários que pedimos a ti. E, principalmente, a oração por aqueles que se sentem sem forças para continuar.
Quero conduzir agora um momento mais intenso por essas necessidades, pedindo que você mantenha o coração aberto. São Miguel, nós te pedimos, alcança com tua presença aqueles que sentem que não podem mais recomeçar. Sussurra nos nossos ouvidos a verdade de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode abrir um caminho. Que a tua intercessão desperte em nós uma fé que ousa andar no meio do impossível, mesmo que os sinais exteriores digam o contrário. Ajuda-nos a crer em travessias possíveis, como aquela do povo que passou pelo mar em terra seca. Guia-nos para agir com fé, não com imprudência, mas com confiança fundada no Senhor. Neste ponto, eu quero que você segure firme essa oração. Em pouco vamos pedir especificamente por paciência e discernimento, e depois pela intercessão de toda a comunidade. Mas antes, peço que você internalize o que temos dito. A renovação é um processo. A paz interior pode chegar aos poucos. A espada que nos defende é a palavra, e São Miguel está aqui para interceder. Segure firme essas verdades enquanto nos preparamos para prosseguir mais profundamente. Segure firme essas verdades enquanto nos preparamos para prosseguir mais profundamente. Peço que você abra o coração mais uma vez e permita que a voz do Espírito acalme o que está em tumulto. Senhor Deus, suplicamos agora pelo dom da paciência. Não a paciência vazia que aceita tudo sem lutar, mas a paciência cheia de esperança, aquela que sabe esperar sem desistir. Dá-nos, Pai, a paciência que persevera nas pequenas tarefas, que suporta as estações de espera sem perder a fé, que aprende enquanto espera. Para quem vive uma espera longa, por uma resposta, por um diagnóstico, por uma reconciliação, concede serenidade para caminhar dia a dia. Que a nossa paciência seja ativa, uma espera que se prepara, que cuida, que ora, não uma resignação que se entrega ao desespero. São Miguel, pedimos que tu leves ao Senhor a nossa inquietação. Intercede para que a paciência brote em nossos corações como fruto do Espírito. Quando a ansiedade sussurrar que não dá mais, toca-nos com a lembrança de que Deus sustenta os passos dos que esperam. Ajuda-nos a transformar a pressa em disciplina, o desespero em oração contínua, a frustração em aprendizado. Ensina-nos a reconhecer os sinais do tempo de Deus e a confiar que Ele conhece o trajeto que nós não vemos. Dá-nos também, Senhor, o dom do discernimento. Em meio a tantas vozes, muitas decisões parecem semelhantes. Em meio a conselhos e palpites, precisamos ouvir a Tua voz verdadeira. Concede-nos ouvidos para escutar o Espírito, olhos para ver os sinais que só a fé percebe, mente clara para distinguir entre impulso e orientação divina. Que possamos discernir com humildade, sabendo que nossas interpretações podem falhar, mas que a direção de Deus é segura quando a buscamos com sinceridade. São Miguel, pede ao Senhor que abra caminhos de clareza para aqueles que se sentem perdidos diante de escolhas. Dá-nos sinais de confirmação, não para nos escravizar ao medo de errar, mas para nos encorajar a agir com prudência e fé. Livra-nos de decisões tomadas por pressa, por orgulho ou por medo. Acompanha os que se aproximam de mudanças importantes, mudança de trabalho, de cidade, de relacionamento, e concede-lhes paz na decisão, seja ela qual for. Senhor, lembramo-nos hoje também dos que enfrentam conflitos que não se resolvem sozinhos. Famílias quebradas, lares em tensão, amizades que se desgastaram. Pedimos reconciliação onde for possível e sabedoria para aceitar o que não pode ser consertado. Dá aos que buscam restauração as palavras certas, o tempo certo e a coragem para pedir perdão e para perdoar. E a nós, dá-nos a humildade de reconhecer quando somos parte do problema. São Miguel, roga ao Senhor por lares feridos. Que tua presença proteja as crianças das brigas que não compreendem, que tu intercedas pelos casais que desejam recomeçar, e que tu leves consolo aos que sofreram violência e abuso. Não apagues a justiça, mas traz cura. Não troques a verdade pela conveniência,
mas ensina o caminho da reconciliação possível. Intercede por reinventos que honrem a vida e por limites que preservem a saúde emocional. Enquanto oramos por essas coisas, peço que você pense em alguém agora. Um amigo que precisa de um sinal, um parente cansado, uma pessoa que você vê sofrer todos os dias. Ofereça essa pessoa na sua oração com amor. Quando juntamos rostos e nomes ao clamor, a intercessão ganha rosto e força. Não negligencie esse gesto simples. Nomear é mostrar que nos importamos. Senhor, colocamos diante de Ti os que padecem por causa do trabalho. Muitos enfrentam ambientes hostis, pressões que esmagam a alma, jornadas que não permitem descanso. Pedimos provisão e justiça. Pedimos portas abertas quando uma porta fecha. Pedimos paciência para suportar a luta diária e sabedoria, para saber quando é hora de buscar outro caminho. Abre oportunidades honestas, providencia recursos para os que necessitam e dá dignidade aos que se sentem reduzidos. São Miguel, intercede por aqueles que se sentem presos a um emprego que corrói a vida. Leva ao Senhor o clamor por um recomeço com dignidade. Guia os passos de quem deseja mudar. Protege-os das decisões precipitadas e lhes dá aliados e portas que conduzam ao sustento justo. Não esquecemos também dos que caminham com uma fé frágil, dos que duvidam, dos que se aproximam do abandono espiritual. Senhor, aproxima-te dos que já não reconhecem tua face. Mostra-lhes que és paciente e compassivo, que aceitaste Filipe e Mateus, que não rejeitas coração arrependido. Renova a capacidade de crer, de orar, de buscar comunhão. Que a fé não seja um peso, mas um porto. São Miguel, roga para que aqueles cuja fé vacila encontrem, nos irmãos e na prática da igreja, um suporte que os anime. Ajuda-nos a ser comunidade que não julga, mas que acompanha, que não corta, mas que estende a mão. Ensina-nos a escutar sem minimizar a dor e a oferecer palavras que sustentem sem promessas fáceis. Senhor, consagramos também os que lutam com dependências, de substâncias, de comportamentos, de relacionamentos que viciam. Não pedimos soluções simplistas, pedimos libertação e redes de apoio. Dá aos que procuram ajuda profissionais competentes, amigos leais e programas eficazes. Que a graça que transforma vidas se manifeste e que não faltem mãos para auxiliar na recuperação. São Miguel, guerreiro fiel, apresenta ao Senhor o anseio por libertação. Que tua espada, símbolo da verdade, chegue a cortar as correntes que aprisionam, não em pretexto de tornar a vida perfeita de imediato, mas para que se abra espaço para o cuidado, a terapia, o perdão e a reconstrução de um cotidiano digno. Intercede por passos concretos de mudança e por perseverança nos processos de recuperação. Vamos agora orar também por quem carregue a feridas emocionais profundas. Lutos que não cessam, traumas que reinventam o medo, humilhações que corroeram a autoestima. Senhor, toca profundamente esses corações. Não diminui sua dor com palavras vazias. Dá consolo onde a dor é crônica. Dá profissionais sensíveis para acompanhar. Dá irmãos que seguram sem julgar. Restaura o que foi quebrado e planta em nós esperança que, mesmo tênue, cresce. São Miguel, suplicamos que sejas mensageiro de conforto. Toca os lugares que a palavra humana não alcança. Leva ao Senhor os segredos mais escondidos e pede que a cura, quando for da vontade divina, se manifeste. Enquanto isso, dá a cada um a graça de ser cuidado e de buscar ajuda. A intercessão coletiva é poderosa. Lembro que muitos de vocês deixaram pedidos. Outros talvez não tenham coragem de escrever, mas trazem um fardo pesado. Estamos juntos. Eu levo ao Senhor o que foi escrito e o que ficou no silêncio do peito. Senhor, responde conforme a tua sabedoria e misericórdia. Não prometemos a tua resposta em termos humanos. Confiamos que ela virá no tempo e na forma que edifiquem a vida. São Miguel, toma cada pedido que foi colocado aqui
e apresenta-os diante do trono. Faz que eles encontrem ouvidos atentos e mãos operantes. Pede ao Senhor que suas respostas produzam crescimento, que não apenas aliviem temporariamente, mas que construam caráter, que não apenas tragam bem-estar externo, mas restaurem por dentro. Quero agora falar sobre gratidão, prática que sustenta a paz interior. Gratidão não é negar a dor, é nomeá-la, e mesmo assim, reconhecer algo que persiste de bom. Senhor, ensina-nos a contar as pequenas mercês, uma amizade leal, um alimento partilhado, um momento de calma. Dá-nos olhos para enxergar sementes de esperança entre os escombros. Quando agradecemos, abrimos espaço para que a alegria encontre caminho. São Miguel, intercede para que cultivemos essa prática. Que, mesmo em meio a lutas, possamos fazer um exercício diário. Lembrar 3 coisas pelas quais somos gratos hoje. Que isso não seja um ritual vazio, mas ponte para a paz. Agradecemos-te pelo dom da respiração, pelo encontro com irmãos, pela palavra que guia. Mesmo insuficiente, a gratidão nos aproxima de Deus e muda nossa perspectiva. Agora, quero te convidar a pequenos passos práticos que sustentam a renovação. Não são fórmulas milagrosas, mas práticas simples que ajudam a cooperar com a graça. Reservar um momento diário para ler uma passagem da Escritura. Buscar alguém para conversar quando o peso é grande. Pedir ajuda profissional quando necessário. Oferecer ajuda a outro que luta, porque ao servir, também nos renovamos. Faça um plano de passos mínimos que você pode cumprir. 5 minutos de leitura bíblica, uma ligação semanal a alguém que te apoie, um gesto de cuidado consigo mesmo. Senhor, abençoa esses passos, que sejam sementes plantadas em solo fértil. Dá-nos a disciplina de acreditar nos pequenos atos. São Miguel, acompanha-nos nesses esforços. Lembra-nos quando a fadiga vier e dá-nos novo ânimo para continuar. Antes de proferirmos a frase que nos ancorará até a bênção, quero pedir que você repita com intenção profunda. Não apenas repita com a boca, mas permita que o sentido penetre. Tua espada me defende. Sente cada palavra. Tua, pertencente àquele que luta por nós. Espada, símbolo da verdade e da palavra. Me, pessoal e íntimo, defende, ação que guarda, protege, orienta. A Escritura em Efésios 6 nos fala da armadura de Deus e chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Não estamos aqui a promover violência, mas a reconhecer que a palavra tem poder para desfazer mentiras, para iluminar caminhos, para libertar corações. Quando dizemos, tua espada me defende, colocamos nossa confiança na palavra que revela a verdade de Deus sobre nós, que somos amados, chamados e sustentados. São Miguel, apresenta ao Senhor esta nossa declaração de fé, que a palavra que corta as trevas entre em nós com autoridade transformadora, que quando surgirem pensamentos de derrota, possamos gritar, tua espada me defende, e lembrar que há uma verdade maior nos sustentando. Agora, convido você a um momento final de entrega. Em silêncio, no seu coração, entrega tudo o que ficou pesado. Entrega as noites insones, as decisões difíceis, os relacionamentos que doem, as esperanças que vacilaram. Senhor, nós renunciamos à ilusão de controlar tudo. Colocamos nas tuas mãos nossas limitações e nossos desejos. Faz com que a tua vontade caminhe em nós e por nós. São Miguel, em tua bondade, leva ao Senhor as nossas entregas. Pede que o Altíssimo nos cubra com proteção, nos guie com clareza e nos dê oportunidades de recomeço. Intercede para que a comunidade aqui presente se torne instrumento de sustento, que não há distância entre aqueles que oram e aqueles que precisam. Senhor Deus, recebemos com humildade e esperança as palavras que hoje foram pronunciadas. Não suplicamos por garantias, mas por graça suficiente para cada dia. Dá-nos forças para continuar. Dá-nos sinais de tua presença. Dá-nos companheiros na caminhada. E quando oportuno, abre portas de passagem.
que a nossa fé se torne prática e que a paz que ultrapassa todo entendimento guarde nossos corações. Repetimos como selo desta oração a frase que nos une e protege. Tua espada me defende. Que essa afirmação seja lembrança diária. Quando o medo vier, quando a dúvida bater à porta, quando a noite parecer longa, pronuncie-a com fé. Tua espada me defende. Se você sentiu essa oração tocar o seu coração, escreva nos comentários exatamente: finalizei minha oração com força e esperança. Assim saberemos que você esteve conosco até o fim e que, em comunidade, estamos começando um novo tempo. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Sua partilha pode ser a ponte que outra pessoa precisa para sentir-se amparada. São Miguel, príncipe do exército celestial, continua a interceder por nós. Não como quem age por si só, mas como mensageiro que nos leva ao Senhor. Protege nossas mentes, sustenta nossos corpos, reacende nosso espírito. Que a tua presença inspire coragem, paciência e discernimento. E que, por tua intercessão, possamos experimentar passos de fé que nos levem a atravessar o que aprisiona, como o povo que passou pelo mar em terra seca. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê novo fôlego para caminhar, renovação para cada área que necessita, e a certeza de que não caminhamos sozinhos. Recebam agora a bênção do Senhor. Que a graça do Pai sustente suas vidas. Que a misericórdia do Filho lhes dê consolo. Que o Espírito Santo renove o interior e confirme a paz. E que São Miguel Arcanjo, por sua intercessão, esteja sempre presente para nos lembrar que a batalha não é nossa, mas do Senhor. E que a palavra é nossa defesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.